Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Hoje iniciaremos uma série em que trataremos do tema As Virtudes Cardeais em Reflexões por um Espírita. Portanto, hoje, o primeiro vídeo. Por fundo musical, do filme O Mistério da Asa Carmesim dos Flamingos. A música Arrival of the Birds, ou, em bom português, A Chegada dos Pássaros, executada pelo musicista solo estadunidense Clement Brooker. Tenhamos fé raciocinada, com bases na razão, entretanto, numa razão com os olhos da caridade. São 4 as virtudes cardeais, quais sejam a temperança, a justiça, a fortaleza e a prudência, que, em reflexões nossas, uma a uma, para que possamos entendê-las, compreendê-las e, principalmente, colocá-las em prática para que, através delas, nos habilitemos à prática das virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, das quais trataremos na sequência. Em suma, as virtudes cardeais são as principais regras de conduta comportamental para que a humanidade possa se relacionar com vistas ao bem-estar geral. Haja vista que, para cumprirmos o decreto crístico preconizado em João 13:34, onde, aspas, amai-vos uns aos outros como vos amo, fecha aspas, necessário que nos relacionemos, pois amor sem relacionamento humano é amor virtual. É inócuo. Conheçamos as palavras em sua etimologia e em definições vernaculares e de as virtudes cardeais. Em primeiro, inverterei o conhecimento da palavra cardeal ou cardinal. É uma palavra que tem sua etimologia radicada no latim, em cardus, cardinis, que em português traduz-se por cardeal. No caso, simplesmente o ponto principal, o eixo em torno do qual gira algo em dependência daquele eixo. Vernacularmente, a palavra cardeal é um adjetivo, significando principal, fundamental, referencial, orientador ou norteador a outros que dela necessitem. Em segundo, por ser um pouco mais complicado, a palavra virtude. A palavra virtude tem sua etimologia também no latim, em virtus, pretendendo significar originariamente o vigor masculino em combate e, vernacularmente, é substantivo feminino que significa boa conduta, o que está em conformidade com o correto, o aceitável ou o esperado, segundo a moral, a ética ou uma religião. Mas podemos compreender virtude de maneira mais abrangente, onde é uma qualidade moral particular, uma capacidade exclusivamente do reino hominal, que é portador do livre-arbítrio. Livre-arbítrio ausente no reino animal, já que são portadores e regidos apenas pelo instinto e tutelados pelo mundo espiritual. Virtude é uma disposição estável de praticar o bem. Revela mais do que uma simples característica ou uma aptidão para uma determinada ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. São todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Para a filosofia, nós temos que, no platonismo, no epicurismo e no estoicismo, conforme o platonismo e também o epicurismo, assim como o estoicismo, a virtude designa um conjunto de características que contribuem para que o indivíduo tenha uma vida boa. Em Aristóteles nos leciona que a virtude deva ser adquirida com a prática e não pelo mero conhecimento, ou seja, não é mera literatura especulativa, e sim atitude proativa,
ou como algo natural que cada ser humano possui, sendo esta a razão pela qual se faz necessária a sua prática constante, como um hábito. A prática da virtude inclina a pessoa para o bem, que é a busca pela felicidade. Para a Igreja Católica, nós temos que, arrimados na teologia hebraico-cristã, notadamente no livro da Sabedoria, o livro de Salomão, no versículo 7 do capítulo 8, onde, aspas, e se alguém ama a justiça, saiba que as virtudes são frutos da sabedoria. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são os bens mais úteis da vida. Fecha aspas. Portanto, existem 4 virtudes cardinais ou cardeais que polarizam todas as outras virtudes humanas. O conceito teológico destas 4 virtudes foi derivado inicialmente do esquema de Platão e adaptado por Santo Ambrósio de Milão, um bispo alemão na Itália, e Santo Agostinho, um bispo africano em Hipona, contemporâneos do século IV. Mais tarde, no século XIII, pelo estudioso aristotélico, o clérigo dominicano, Santo Tomás de Aquino. E nos termos da doutrina católica apostólica romana, as virtudes cardeais definem-se como, aspas, são perfeições habituais e estáveis da inteligência e da vontade humanas, que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam a nossa conduta segundo a razão e a fé, adquiridas e reforçadas por atos moralmente bons e repetidos. São purificadas e elevadas pela graça divina. Do ponto de vista objetivo e subjetivo, conforme reflexões minhas, um espiritualista espírita kardecista que a mim denomino, do ponto de vista subjetivo, imprescinde que a razão hominal conheça o bem como tal e o proponha à própria vontade como regra de sua atividade. Eis aí a prudência. E esta própria vontade realize tal ordem da razão objetivamente, por atos exteriores concernentes aos homens em relacionamentos entre si. Eis aí a objetividade da justiça. Ou dominando a si próprio, nos obstáculos originários, nas paixões humanas. Eis aí a temperança. Temperança que, como tal, é a moderadora do desejo e do gozo dos bens sensíveis, utilizando o homem para tanto da fortaleza, que é o arrimo da vontade no dever, pois é dominante do temor produzido pelas dificuldades e perigos. Do ponto de vista objetivo, as faculdades geradoras da realização do bem moral imprescindem do fortalecimento pelas virtudes, e essas faculdades são a razão aperfeiçoada pela prudência, a vontade aperfeiçoada pela justiça e a sensibilidade, cujo apetite concupiscível ou desejo deva se aperfeiçoar pela temperança, sendo apetite irracível ou temor aperfeiçoado pela fortaleza, em exatos termos de São Tomás de Aquino. Creiamos, uma virtude só é justa e perfeita ao conseguir, em todas as ocasiões, o que se pretende por bem honesto. Seja realizado de maneira constante e firme. Ora, cada virtude só preenche essas condições à medida que implica, juntamente consigo, o exercício das outras virtudes, com o único e exclusivo escopo dar alicerces e fundamentos para a prática das virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Ao fim dessas explicações vestibulares, onde nos próximos vídeos falaremos acerca das virtudes cardeais, uma a uma, gloriemos agora ao Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai, louvado